sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do podcast da Convenção Batista Alagoana. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui em mais um episódio desse projeto que é tão especial e é tão importante, que destaca os trabalhos da Convenção Batista Alagoana, do povo alagoano e tudo que nós temos feito e temos vivido graças ao Senhor. Hoje nós temos um tema muito especial para tratar e nós temos um convidado muito especial que vai nos ajudar. Nós vamos falar hoje sobre a Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, seccional Alagoas. E ninguém melhor para tratar sobre esse assunto do que o presidente da Ordem, o pastor Daniel Tina. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado por estar aqui nessa conversa tão especial. Obrigado, irmã Débora. Boa tarde a todos. Uma alegria poder estar nesta tarde compartilhando um pouco daquilo que é o trabalho da Ordem dos Pastores, daquilo que realizamos, daquilo que pensamos, daquilo que temos como projeto para que esteja sendo realizado, e os pastores sejam abençoados através da existência da ordem. Com certeza essa conversa vai ser enriquecedora. Mas antes vamos conversar sobre o senhor, sobre a sua história. Então, conta pra gente, conta para os nossos espectadores, nossos ouvintes, onde o senhor nasceu, cresceu, conta um pouco da sua história. Ok, eu sou Daniel Tina, de Oliveira, nasci na cidade de Palmeira dos Índios, eh, sou natural daquela cidade e aos 17 anos eu me converti através da Deus usando a vida de minha mãe para que isso pudesse acontecer. Eu me lembro que muitas vezes ela me chamava para ir para a igreja, eu sempre tinha uma outra tarefa para fazer, sempre dava desculpas para isso, mas todas as vezes que eu chegava em casa, muitas vezes à noite, em vez de ela estar dormindo, ela estava no meu quarto, no quarto do meu irmão, orando e pedindo pela nossa salvação. Eu me lembro até hoje das palavras dela, que ela dizia: Senhor, não permite que nenhum dos meus filhos morram sem ter um encontro contigo. E a partir daquele momento ali, todas as vezes eu ficava com aquele sentimento de culpa, né, porque estava, indo fazer as coisas erradas do mundo e minha mãe estava em casa, eu achava que ia encontrá-la dormindo, ela estava orando por minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida do meu pai. E 2 anos após as orações dela, eu me converti na primeira igreja batista lá de Palmeira dos Índios. Eh Até hoje eu me lembro o texto, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." E ele ainda diz: "Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar." Então, a partir daquele dia, eu entreguei a minha vida a Cristo e comecei a caminhar na igreja e sempre tive muito desejo de crescer espiritualmente, de amadurecer na fé, de aprender da palavra. E um belo dia, eh, eu tinha acabado de sair do tiro de guerra, servi por um ano, Uhum. estava estudando para vestibular, me preparando, mas Deus falou ao meu coração dizendo: "Eu tenho um chamado especial para a sua vida, né, você vai ser pastor." Nossa. E eu resisti um pouco, porque eu acompanhava de perto, assim, o pastor da igreja, que na época era o pastor Manuel Nascimento, e sempre nessas conversas eu percebia, quando você está mais próximo da liderança, você percebe os desafios, né, ao mesmo tempo que tem, momentos, super agradáveis, de alegria, de conquistas, mas também tem momentos difíceis na vida, no ministério pastoral. E eu vendo aquilo, eu digo: "Senhor, não é para isso não que o Senhor me chamou não, não tem condições, né, eu sou novo na fé, cheguei agora", mas foram 3 anos ali de caminhada, e essas dúvidas elas foram tiradas quando, durante praticamente 6 meses, o pastor só pregava em texto sobre chamada, 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 chamada. Aí eu ficava me perguntando: "Isso é comigo, né, Senhor, que o Senhor Uhum. tá me cobrando", e geralmente eles sempre textos assim, chamada dos profetas, chamada de dos juízes,
a chamada dos apóstolos. Ele passou praticamente 6 meses pregando sobre isso. Eu digo: "Não, não tem para onde correr mais", né. E eu me lembro que, eu tinha, 2 anos como membro da igreja, Uhum. e o seminário exigia 3 anos para que pudesse, se matricular. O pastor fez uma carta, né, recomendando e orientando, e passamos uma experiência lá de 6 meses para depois o seminário dar o retorno, Sim. para que realmente se eu estava, seguindo as regras, se estava dando um bom testemunho. E graças a Deus, foi assim que aconteceu, essa chamada, a minha conversão. Sou da cidade de Palmeira dos Índios. Meus pais, Gival e Antônia, tenho um irmão também, Denival, todos são evangélicos. Meus pais servem lá na primeira igreja lá de Palmeira dos Índios. Meu irmão mora em Delmiro Gouveia e serve lá na primeira igreja lá de Delmiro Gouveia. Belmiro. Uhum. E sobre a sua família, agora a família que o Senhor concedeu ao Senhor construiu, né. Eh, Sua esposa, como é que vocês se conheceram? Suas filhas, quando o Senhor começou, né, se tornou um pastor, vocês já estavam juntos? Vocês já tinham as filhas ou não? Não. Hum. Eh, 2 alagoanos Hum. foram se encontrar em Recife, em Pernambuco, no Seminário do Norte do Brasil, né. Eu sou de Palmeira, Uhum. a minha esposa é daqui de Maceió. Ela foi, para o seminário, enviada pela Igreja Batista do Farol, e eu Sim. fui enviado pela primeira igreja de Palmeira dos Índios. E lá nós nos encontramos, né, e após esse 1 ano de namoro, nós entendemos de Deus que tinha chegado o tempo de casar, né. Lá em Pernambuco a gente, eu era seminarista da Igreja Evangélica Batista da Várzea, e depois a gente foi para uma congregação da Igreja Batista da Várzea lá em Orobó, na cidade de Orobó. E aí, quando houve essa transição, aí nós entendemos que era o tempo de casar, e nos casamos no ano de 2007, no dia 15 de dezembro. Eh, Noivamos em junho, já com planejamento de dezembro casar. Uhum. Aí nós estamos aí 17 anos, né, de caminhada. Vamos fazer 18 anos de casados no dia 15 de dezembro. Temos 2 filhas, a Giovana, que tem 14 anos, e a Sara, que tem 8 anos. Então nós nos conhecemos no seminário. Depois que concluiu o curso, minha esposa também foi para fazer missiologia, mas acabou que o curso estava fechando lá no seminário, e ela acabou fazendo teologia, né. Mas, depois a gente recebeu um convite para vir para cá. Aí nós assumimos a congregação batista lá na cidade de Capela, que é uma congregação da Igreja Batista do Farol. Uhum. Passamos lá 4 anos e 2 meses, e depois recebemos o convite para vir pra Gruta. Então nós estamos aí na Gruta, Primeira Igreja Batista Gruta, há 13 anos, né, pastoreando a mesma. E nos primeiros anos de ministério, a gente sabe, o senhor mesmo falou que estava resistindo ali, porque viu que não era fácil, né, o ministério pastoral é um ministério difícil. E aí, como foram esses primeiros anos? Foi muita luta? Foram mais tranquilos? Como é que foi essa experiência? Eles são desafiadores, né, Sim. porque até então, você era um liderado que, quando você tinha seus problemas, você tinha a quem recorrer. Sim. Os membros tinham a quem recorrer, e eu, como membro, Uhum. estava submisso ao meu pastor. A partir do momento em que você é consagrado pastor, a responsabilidade agora é sua. Então, você não vai mais procurar, são as pessoas que vão lhe procurar. Então, o desafio é esse. Nós também viemos assim de, tanto eu como minha esposa, nós viemos de comunidades, de igrejas que, graças a Deus, assim, recursos financeiros tinham, recursos humanos preparados para exercer o ministério também tinham. E quando você chega numa congregação que tem as suas limitações, Uhum. você tem que correr atrás do recurso humano, do recurso financeiro, para que você possa desenvolver o trabalho. Então, eu diria, entre aspas, que é muito mais fácil quando você já tem o Uhum. recurso financeiro e o recurso humano, porque aí é só você colocar em prática.
do que quando você tem que correr atrás de tudo para poder estruturar e desenvolver o ministério. E há 13 anos na PIB da Gruta, não é isso? Isso. E como é a comunidade ali, como é estar à frente da igreja tão importante há tanto tempo? A gente não sabe o tempo que Deus ele deseja que a gente tenha em algum lugar, né. Por exemplo, Sim. quando eu saí de Capela, eu saí de lá e estava vivendo o melhor momento do ministério. Uhum. Eh, Tem até um pastor que brinca que ele diz assim, que é bom quando você sai do lugar, o povo dizendo: "Eu não queria que fosse embora", Hum. do que como dizendo: "Que bom que esse homem foi embora, né, Verdade. nos livramos", né. Mas aí, a gente assumiu o desafio ali da primeira igreja batista da Gruta, na época, Sim. ela se chamava Igreja Batista Central do Farol. Eh, mas não tinha ainda uma sede própria. Quando Uhum. eu assumi, a igreja tinha 9 anos de existência, e esses 9 anos, todos esses 9 anos foram foi pagando aluguel. Quando houve a mudança do pastor, Hum. o proprietário ficou com receio e veio cobrar um tempo para que a gente entregasse o templo, entregasse o imóvel dele. Eu perguntei se ele desejava, vender para a gente. Ele disse: "Não, que vocês não têm dinheiro para pagar não". Tá bom. Aí ele perguntou: "Pastor, quanto tempo você deseja, você precisa para que você compre uma propriedade, construa e entregue o meu imóvel?" Eu disse: "Me dê 2 anos e coloque no contrato mais 6 meses de tolerância". Aí a gente começou a mobilizar a igreja, trabalhar nesse sentido, e graças a Deus a gente conseguiu juntar um recurso. Sim. No dia que nós fizemos a reunião para a assembleia para decidir se nós iríamos comprar aquele imóvel ou não, nós já tínhamos, conseguido juntar R$ 165.000. E no dia da assembleia tinha a possibilidade da compra de um terreno Uhum. e da compra de um terreno com um galpão já construído. E os irmãos disseram: "Pastor, é melhor o galpão, porque o galpão já tem, a gente já tem para onde ir, não precisa pagar mais aluguel, Sim, sim. a gente já vai ter onde ficar". Uhum. Eu disse: "Para a gente comprar o galpão, a gente precisa, de R$ 200.000 de entrada. Nós temos 165.000. Se você ainda não deu a sua oferta, porque, não tinha nada concreto, agora tem". Sim. Aí se levantaram 6 irmãos, dando uma oferta de R$ 5.000. Só que teve 2 deles que chegou para mim e disse: "Pastor, a gente não tem como dar agora nesse mês de fevereiro, a gente só pode dar em março". E o homem, o proprietário queria que a gente fechasse no mês de fevereiro, antes do carnaval. Eu tinha feito umas cartas e entregue a igrejas, a irmãos em Cristo que são empresários, e solicitando ajuda, né, para que Sim. pudéssemos comprar esse imóvel. No dia que eu saí da igreja, após a assembleia, eu fui lanchar numa lanchonete aqui em Maceió e encontro um casal de empresários que eu tinha dado essa carta. Eles falaram comigo: "E aí, pastor, o que foi que a igreja decidiu?" Eu disse: "Decidiu comprar o galpão". Ele disse: "Quanto é?" R$ 400.000. "Quanto é que a igreja tem?" Eu disse: "Tem 190.000". Eles disseram: "Agora tem 200. Amanhã eu deposito 10.000 na conta da igreja". Hum. No outro dia entraram em contato comigo, aí disseram: "Ó pastor, dá pra gente dar 13.000 reais, dá pra dar 3.000 a mais". Aí pronto, aí completou os 200.000, a gente deu de entrada Uhum. e guardamos o restante, fomos juntando os 10 que ainda ia entrar em março, porque a gente tinha 3 meses para dar R$ 50.000. Uhum. Faltando 3 dias, nós conseguimos os 50.000. E o restante ficou parcelado em 30 parcelas de R$ 5.000, corrigido pelo índice da caderneta de poupança. Aí, graças a Deus, isso foi em 2015. 2017, a gente encerrou o pagamento, registramos o imóvel, escritura do imóvel, então, graças a Deus, tudo tranquilo. E assim, a gente tem um maior desafio ali naquele bairro, é que a gente tem muito prédio, a gente tem muitas casas com muros altos, É. e a gente tem uma dificuldade assim de ter uma relação mais próximas com as pessoas.
Então a gente estreita esses laços através dos próprios irmãos que moram ali no bairro, Uhum. para que a gente possa se aproximar dessas pessoas e realizar o trabalho, né. Ali é um bairro de classe média já, né, então é mais desafiador ainda, porque às vezes a gente pode pensar em fazer algum tipo de trabalho social, mas as pessoas não precisam, as pessoas daquele bairro não precisam, né. Então é um desafio a mais, mas pela graça do Senhor a gente está nessa caminhada nesses 13 anos, a obra tem caminhado, o trabalho tem desenvolvido, né, a gente saiu de um aluguel para ter um imóvel próprio, então louvado seja o Senhor por isso e pelos próximos passos que virão daqui para frente. Amém. E Deus cuidando de cada detalhe, levantando pessoas, né. Deus trabalha assim, né, vai fazendo acontecer e graças a Deus a PIB da gruta contribui bastante para o reino, além de historicamente, assim, ser importante para o bairro, mas continua ativa, trabalhando e Deus tem usado o Senhor para isso, né. Agora, tem a PIB da gruta, tem a sua família, sua esposa, filhos e tudo mais. E aí Deus dá mais uma tarefa tão importante para o Senhor, que é a OPBB. Como foi que começou isso? Como foi esse direcionamento de Deus para que o senhor se tornasse o presidente? Bom, eu preciso voltar lá para trás para poder falar de momento À agora, né. vontade. Na época da pandemia, no ano de 2020, Uhum, eu assumi a presidência da ordem, após o mandato do pastor José Benzeval. uhum, E ali foi um momento muito desafiador, porque era algo novo que todo mundo estava enfrentando, todo mundo estava sim, vivendo, e a gente não esperava, né, por aquilo, igrejas fechadas, a gente tem que estar usando redes sociais para estar divulgando os trabalhos, é. gravando, né, às vezes ao vivo, às vezes eram mensagens gravadas que eram colocadas para que os irmãos pudessem, através dos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, pudesse acompanhar os cultos, e a gente não perdesse esse contato com os irmãos, Uhum, porque estavam todos amedrontados, né, para que isso acontecesse, o que seria do sim, futuro e tudo mais. sim. Aí eu assumo a ordem, por incrível que pareça, tudo aquilo também era novo para os pastores, né, era desafiador. Sim. E aí a gente começou a pensar em possibilidades de tentar nos aproximarmos dos pastores, e aí foi quando a gente teve a ideia de fazer lives, pelo aplicativo Zoom, pelo Instagram, para que Hum, pudéssemos, estar mais próximo do pastor e também falando sobre esses desafios desse novo tempo que a gente estava vivendo. A gente chegou a fazer congresso, né, com palestras diárias, sobre algum tema, e foi algo muito enriquecedor, né. Aí a gente enfrentou esse período, e quando foi agora, o ano passado, esse ano, né, em 2025, no mês de fevereiro, aí eu fui indicado mais uma vez para que pudesse assumir a ordem dos pastores. A primeira coisa que eu fiz foi, né, procurar saber o que era que minha esposa achava de uhum. assumir esse novo desafio, e ela disse assim: "Se você sentir de Deus, a direção de Deus que é para você assumir, eu estou com você. Se você não sentir, então fique quieto", né. E aí eu entendi, né, que era um tempo, senti paz, né, nas minhas orações, eu senti paz, entendi de Deus que era uma oportunidade de retornar. E eu gosto de estar em contato, assim, com líderes, com pastores, porque a gente aprende um com o outro, a gente cresce um com o outro, a gente chora um com o outro, a gente se alegra um com o outro. Então, diante das demandas, dos desafios, né, que a gente tem, eu entendi que era tempo novamente de assumir, né. Na última eleição que teve, eu estava apto para ser, votado e participar. Só que eu entendi que era um tempo que eu precisava cuidar da minha saúde, que eu estava com um problema de saúde, Uhum. e eu não estava com cabeça para pensar em outra coisa a não ser na minha saúde, na restauração da mesma, para que eu pudesse, estar até desenvolvendo o meu ministério na igreja, né. Uhum.
Então, eu disse: "Não, não é o momento", e eu não quis participar, nem fui lá, para não ser nem indicado, É. Pra não correr o risco. correr o risco. E agora nesse tempo eu entendi que era uma oportunidade de retornar e, graças a Deus, assim, pelo trabalho desenvolvido da última vez, houve uma unanimidade para que eu pudesse, retornar, né. Então, eu senti paz no meu coração, nesse sentido de retornar aos trabalhos. Agora a gente tá conversando aqui, mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo também saibam o que é a ordem, né. Existem muitas pessoas que sabem, mas tem aqueles que não. Então, o que é a ordem? Bom, a Ordem dos Pastores, nós temos mais ou menos, no nosso país, mais de 14.000 pastores filiados a ela, né, Uhum, onde cada secção tem o seu presidente, tem a sua diretoria, e a Ordem Nacional, que tem a sede lá no Rio de Janeiro, ela quem, eh coordena, né, todas essas instituições. Claro, ela tem liberdade, cada uma das secções tem liberdade de trabalhar. Eh, Nós temos como objetivo cuidar do pastor, cuidar da família do pastor. Pelo menos nas últimas gestões que a gente tem acompanhado, essa tem sido uma preocupação dos presidentes que têm passado. sim. A gente tem um projeto chamado PCP, Pastor Cuidando de Pastor. Onde nós visitamos pastores jubilados, nós visitamos pastores enfermos, esposas de pastores que estão enfermas, filhos de pastores, se necessário também, a gente visita. Nós temos também uma rede de trabalho, onde a gente tem profissionais na área da psicologia, na área da medicina, eh, também de farmácia, que se a gente precisar acionar para que possa dar um auxílio a algum pastor, sem cobrar nada, 0800, né, eles vão fazer. Já teve casos de pastores que vieram aqui em Maceió e a gente levou até o médico, levou até o psicólogo, teve tratamento, tanto de um como de outro. E assim a gente procura, né, estreitar os laços, se aproximar e mostrar que a ordem não é uma associação que está ali só para cobrar uma anuidade, mas para atuar, ser presente, cuidar do pastor, cuidar da família do pastor, para que ele se sinta bem para desenvolver o ministério dele em suas respectivas igrejas. E o que o senhor destaca, o senhor falou aí da PCP, né, é isso? Pronto. Existem outras atividades que estão acontecendo ou que vocês estão planejando para esse biênio, não? Sim, nós temos algumas atividades regulares da ordem, Sim, né. Toda segunda-feira nós temos o café comunhão, onde nos reunimos lá na sede da convenção ou em alguma igreja que nos convida a estarmos presentes uma segunda-feira, ou um sábado ou qualquer outro dia. sim. A gente realiza um café e tem um momento de comunhão, que pode ser através uma reflexão de algum pastor ou alguma palestra sobre algum assunto. Essa semana nós tivemos uma palestra sobre o cuidado com a alimentação, Sim. né, cuidando da alimentação para a glória de Deus. Uhum. A nutricionista Luana, né, que trouxe esse estudo pra gente, Isso. essa palestra. E também, nós temos o dia da esposa do pastor, nós comemoramos, fazemos uma programação especial. O dia do pastor, né, geralmente nós recebemos homenagem também. Tem No final do ano nós temos um encontro com os pastores e famílias, de confraternização, né, de final de ano. E no mês de janeiro nós temos o acampamento da família pastoral. Aí, nesse próximo ano, nós estamos planejando fazer uma programação para que realmente toda a família do pastor esteja engajada, onde nós teremos palestras para os pastores, Hum. para as esposas dos pastores, para os filhos dos pastores e para as crianças. Então, todo mundo vai estar envolvido ali, e a gente não quer trabalhar só um tema para que diga assim: "Ah, esse tema é só para pastor".
O que é que eu estou fazendo aqui? Não estou me sentindo parte disso aqui. Sim, sim. Então a gente quer trabalhar nesse sentido para que todo mundo se sinta parte daquele acampamento, porque o tema é acampamento da família pastoral. Então todo mundo tem que estar envolvido ali, participando de alguma forma, né? E a gente também, através dessas palestras que a gente deseja realizar, a gente quer também capacitar o pastor para que ele possa desenvolver melhor o seu ministério, ouvi-los para saber as áreas de dificuldades que eles têm tido em seus ministérios, para que de alguma forma a gente possa chegar junto e ajudar de alguma forma para que o trabalho seja desenvolvido com excelência. É muito interessante, eu gosto muito dos trabalhos da ordem, porque eu sei de alguns desses que o senhor falou, por exemplo, do café da manhã que tem, né, normalmente toda segunda. Então, esses momentos são muito importantes porque, voltam com um sentimento de comunhão mesmo, de amizade, de que não está sozinho, mas que estão juntos, né, isso é extremamente importante. Agora, quando vocês quando a ordem cuida do pastor, cuida da família pastoral, ela encontra, certos desafios, né, enfrentados por aquele pastor. Então, quais são os principais desafios que vocês têm identificado nos pastores atualmente? Ok. Hoje a gente vê, uma questão também, primeiro, Hum, eh, eu diria que 80% dos nossos pastores, eles não têm 2 salários mínimos como renda. Então, às vezes fica difícil você desenvolver um ministério quando você não tem esse respaldo por trás para que você possa desenvolver. uhum, Não sei se por dificuldades, que a igreja tem de oferecer algo melhor, ou se é porque não quer, mas isso é um desafio que a gente precisa alertar as nossas igrejas para que vejam esse lado do pastor. Uma dificuldade também que a gente percebe é a gente se manter doutrinariamente convictos daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. uhum, Porque às vezes a gente percebe assim que tem muitos pastores que querem ser pentecostais, neopentecostais, reformadores. A única coisa que não quer ser é batista. Então isso é um desafio. Nós temos as nossas doutrinas, nós temos a nossa declaração de fé, nós temos o nosso pacto das igrejas. Então, seja batista, simplesmente só isso, né? Somente isso. Então, é um desafio, né, que a gente tem em nosso campo. A gente sabe que, principalmente no interior do nosso estado, às vezes a única igreja histórica que tem é a igreja batista, a maioria das igrejas são pentecostais, neopentecostais. Aí às vezes você olha para uma igreja dessa, tá lotada, tá cheia de gente, aí olha para nossa igreja, tem pouca gente. Aí às vezes para agradar e para não ficar para trás, eu vou encher minha igreja, mas eu vou abrir mão daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que sim. então, esse é um desafio para nós, né. É conscientizar o pastor de que ele precisa manter a sua convicção e as doutrinas que nós abraçamos, que nós cremos, que é uma prática nossa, e desenvolvê-las no dia a dia. Eu me lembro que quando eu fui pastor lá em Capela, eu recebi de uma vez, assim, umas 20 pessoas de igrejas, assim, pentecostais, neopentecostais. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar: "Por que vocês estão aqui?". Eles disseram: porque houve uma mudança de pastor e a gente teve uma dificuldade com esse pastor". Quer dizer que se vocês tiverem dificuldade comigo, vocês vão embora. Vai pra outra já. Então, não tem lógica isso, né. Aí eu disse a eles: "Olha, se vocês quiserem permanecer aqui, vocês têm que ir pra minha sala de doutrina. Vocês têm que aprender o que é uma igreja batista". Sim. E aí capacitei, treinei, hoje são líderes lá na igreja que desenvolve o ministério batista, né. Então, às vezes a gente fica com esse receio, mas a gente tem que ensinar aquilo que a gente crê
como batistas, né, e não querer abraçar outras ideias que só vai causar divisão, confusão, problema, discórdias. Então esse não é o objetivo. O objetivo é a gente manter a comunhão, a unidade, a harmonia para a glória de Deus. Também, também. E existe algum projeto específico da ordem, que é o planejamento é que realmente vai ser trabalhado, vai ser que vocês vão dar um olhar especial? Existe alguma área específica? O senhor comentou aí sobre o acampamento, né, que vai ser voltado para a família pastoral, não especificamente só para o pastor. Existe alguma outra área que vocês pretendem se dedicar bastante para isso? A gente sempre tem algumas ideias, a gente ouve também, né, os pastores, Aham. né, com relação ao desenvolvimento do trabalho, né. Mas de fato a gente ter essa unidade, né, em nosso meio batista, a gente tem tido uma preocupação com relação a isso, para que, eh, a gente não ouça, né, comentários do tipo: "Ah, não está havendo isso com fulano, com cicrano, com beltrano", mas que todos estejam engajados e envolvidos na obra e vivam a unidade, né, a unidade do reino. Eu acredito que a gente tem, como batistas, essa liberdade, né, de nos expressarmos, essa liberdade de interpretar as escrituras e tudo Sim. mais, mas tudo com ordem, com decência, né. E a gente pretende, ao longo dessa caminhada, estar, capacitando, preparando os pastores para que estejam, eh, servindo melhor nas respectivas comunidades a quais eles estão, né. Então essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto, de estar trabalhando isso, desenvolvendo isso, para que a cada dia eles estejam capacitados e a gente atentos às necessidades, né, do campo, para que a gente possa atendê-las e desenvolvê-las para a glória de Deus. E a ordem, ela trabalha, cuidando dos pastores, né, isso, por exemplo, para que os pastores, eh, idosos se sintam importantes, valorizados, que ainda tem muito para contribuir, os pastores que estão doentes. E qual é o olhar da ordem para os jovens pastores, aqueles que estão começando agora? Como é que a ordem trabalha junto com eles? A gente na verdade, assim, a gente, eh, tenta se aproximar de todos, Sim, né. sim. Alguns são mais fáceis de lidar, outros mais difíceis, mas a nossa ideia, assim, a gente não tem, digamos assim, eh, esse pastor aqui ele é mais experiente, então Sim. esse é mais novo. Não, a Uhum. gente trabalha igual com todos, Sim. né, sempre procurando a proximidade, o diálogo, a comunhão, a preocupação sempre estar junto. Quando está um pouco mais distante, a gente procura tentar se aproximar, manda uma mensagem, liga, né. A gente está agora se preparando para fazer uma visita lá pela região do sertão, então a gente vai visitar os pastores ali naquela região. A gente está se programando, tudo indica que na próxima semana nós estejamos fazendo essa viagem, exatamente para se aproximar, estreitar os laços. Tem muitos pastores que às vezes se sentem abandonados pelo fato de estarem longe, em outras regiões distantes, e a gente quer aproximar, a ordem desses pastores, para eles perceberem que não é só pastores da capital, não é só Sim, pastores, sim, entendeu? sim. Mas a gente tá com o desejo de atender a todos e estar próximo de todos. Esse objetivo de fortalecer, né, igrejas, fortalecer pastores e igrejas, de todo o estado, né. A ordem ela atua para todo o estado, né, isso é extremamente importante. A gente tá chegando no final da nossa conversa, e eu queria que a gente fizesse o nosso pingue-pongue, que é o nosso quadro fixo, a gente já fez em todos os episódios até agora, em que eu faço perguntas e você vai ter que responder rapidamente essas perguntas. Pode ser? Vamos lá. Vamos começar? Tá preparado? Tá mesmo? Então vamos lá. Um versículo que te define hoje. Isaías 41, versículo 10: Não temas, que eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te guardo e te fortaleço com a minha destra fiel. Amém, esse é lindo. Um livro que todo pastor deveria ler.
Eh, eu citaria um de Gilton Moraes, A Excelência no Púlpito, Hum. para que o pastor ele se prepare e desenvolva melhor o sermão e a mensagem que vai transmitir para o povo de Deus. Uma frase ou um conselho que o senhor leva no coração. Não desista, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, mas persista confiando sempre no Senhor. Um desafio atual do ministério pastoral. É unir o povo de Deus com o propósito de proclamar a palavra, porque muitas vezes a gente tem visto que as pessoas querem terceirizar o serviço de Deus, mas Deus chamou cada um de nós para isso, para fazermos a obra, fazermos a diferença. Como presidente da ordem que cuida dos pastores, como é que o senhor se cuida? Em 2023 eu tive um problema de saúde e eu tenho Hum. procurado, eh, cuidar do físico, do emocional, do espiritual, e isso me aproximou também ainda mais da minha família, esse problema que eu tive. Então, tem um texto lá de Paulo para Timóteo que ele diz: "Cuida de ti mesmo e da doutrina que recebeste, porque fazendo isto, tu salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem". Então tem momentos na nossa vida que às vezes a gente precisa passar para que a gente acorde, né. E eu diria que, eh, a gente precisa cuidar do físico, pelo menos a alimentação, uma caminhada, você precisa cuidar do seu emocional. Eu faço terapia, Sim, sem nenhum sim. problema, Aham. né. A gente absorve tanta coisa, ouve tanta coisa, e eu faço toda semana. Aham. Eh, também da sua vida com Deus, a gente precisa estar bem com Deus, verticalmente, para que nós possamos estar bem horizontalmente com todos também, e estar, em comunhão com Ele para desenvolver o trabalho dele, porque vida com Deus vem antes de serviço para Deus. Algo que te inspira na nova geração de líderes. Algo que me inspira, eu acho que essa nova forma de pensar o mundo, de desenvolvimento que existe através, da mídia, de trabalhos que a gente vê. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar, um trabalho do pastor Josué Gonçalves, né, Sim. que trabalha essa ideia também de capacitação de líderes, de capacitação de pastores. Então, isso inspira, né, porque a gente vê outros trabalhos sendo desenvolvidos e que não está fora do nosso alcance. A gente pode também desenvolvê-los para que a obra do Senhor avance e frutos sejam dados, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Ser presidente da ordem é? Em uma palavra. Desafiador. Mas que o senhor ajude o senhor nesse desafio, pastor, que o senhor Amém. seja muito abençoado, o senhor e sua família, em nome de Jesus. A minha pergunta final, na verdade é um pedido, que o senhor possa dar um conselho para os pastores naquela câmera ali, que é a sua câmera. Possa dar uns conselhos para os pastores de todo o estado e uma palavra como presidente da ordem mesmo. Primeiro eu queria agradecer a confiança, né, dos pastores de confiar em mim para estar à frente desse ministério, mas eu digo que eu não trabalho só, a gente tem uma diretoria, temos 3 vice-presidentes, temos secretários, temos tesoureiros, temos as comissões, nós temos 3 comissões hoje trabalhando: comissão de filiação e acompanhamento, a comissão de acampamento e eventos e a comissão de ética da ordem. Então, eu procurei colocar todos os membros da diretoria para trabalhar nesse sentido, porque ninguém faz as coisas sozinho, a gente faz em equipe, e o nosso desejo é desenvolver isso. E você, pastor, o conselho é o conselho que Paulo deu a Timóteo, seu filho na fé. Cuida de ti mesmo, da doutrina que recebeste, porque fazendo isso você salvará tanto a você mesmo, como aqueles que te ouvem. Então, a gente, durante a nossa caminhada, durante o nosso ministério, nós precisamos estar cuidando da nossa vida com Deus,
da nossa vida com o próximo, da nossa vida física e também dos nossos relacionamentos, né. A gente não pode abrir mão, eh, de cuidar dos outros, mas não cuidar de nós mesmos. Então que esse seja um desafio diante dos problemas que a gente tem tido. A gente tem visto muitos pastores doentes, esposas de pastores, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem para que a gente possa desenvolver melhor o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que Ele a cada dia nos capacite, use cada um de nós como instrumento em Suas mãos para desenvolvermos a Sua obra com excelência e para a glória de Deus. Amém, pastor Tina, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso, acredito que muitas pessoas que não conheciam o trabalho da ordem, agora vão passar a conhecer, a acompanhar também. E, se for ovelha, indicar para o pastor se aproximar cada vez mais da ordem e ser cuidado pela ordem também. Que Deus continue abençoando a sua família, sua esposa, suas filhas, Amém. seu ministério e principalmente a ordem, que seja sempre cheia de comunhão e de alegria, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos agradecer a você também, que ficou até aqui nessa nossa conversa tão especial, tão enriquecedora. Não esqueça de nos seguir aqui no canal da convenção, deixe as notificações ativadas para que você tenha acesso aos próximos vídeos que nós vamos ter, os próximos episódios. Não esqueça também de curtir, compartilhar, comentar. O seu comentário é muito importante e nós vamos ler todos eles. Então, fique com Deus, que sua semana seja abençoada, cheia da presença dele e até a próxima.